E a novela envolvendo o Vina enfim acabou. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre o acerto dele e quais times tentaram de fato a contratação do meio atacante do Ceará. Vou falar ainda sobre Raul, volante que pertence ao Red Bull Bragantino e foi procurado nos últimos dias por São Paulo e Grêmio. Vou te atualizar sobre Ariel Holan, técnico argentino que está mais próximo do Santos. Tem novidades envolvendo Jorge Sampaoli. O Atlético está se livrando de um baita de um problema no que diz respeito a prêmios. O Sampaoli tinha direito a prêmios gigantes. E por último, mas não menos importante, bora falar também sobre Iago Maidana. Um dos principais zagueiros do Campeonato Brasileiro vai jogar onde? Te conto a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e aproveitem também e ativem o sininho para passar a receber notificações, combinado? No fim do vídeo eu te explico como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo, receber informações exclusivas em primeira mão via WhatsApp, eu mesmo é quem mando. Bom, bora começar o vídeo falando sobre Iago Maidana, zagueiro que disputou na atual temporada 38 jogos e 7 gols com a camisa do Sport. Ele pertence ao Atlético Mineiro, contrato longo, até dezembro de 2022 e o vínculo de empréstimo está terminando agora no dia 28 de fevereiro. Já dá para cravar que ele não permanecerá no Sport. Não houve acordo para prorrogação do contrato e o Sport não tem dinheiro para comprar o Maidana em definitivo. Inclusive os familiares do Maidana já estão deixando o apartamento em Recife para voltar para Criciúma, terra da esposa dele. A partir de agora, o Maidana ainda disputa uma última partida pelo Sport. Ele não vai enfrentar o Atlético Mineiro por uma questão contratual. Vai ficar fora desse jogo e participa somente de mais um dos 2 jogos que o Sport ainda cumpre na primeira divisão. E a partir daí vai esperar por um desfecho. Precisa saber quem vai ser o novo técnico do Atlético para ver se esse técnico tem ou não interesse na contratação do Maidana, se não, ele deve ser negociado e há uma prioridade, há uma vontade de que essa negociação ocorra com algum clube do exterior. O Maidana vai tirar a partir de setembro, ele deve ter em mãos passaporte italiano, que vai fazer com que ele não ocupe vaga de estrangeiro, por exemplo, no campeonato italiano. Maidana que foi alguns anos atrás procurado por Milan e Roma. Esse negócio esfriou, até porque o Maidana não teve tanta sequência, mas nessa temporada, valorizado pelo bom desempenho com a camisa do Sport, o Maidana certamente vai despertar interesse de outros clubes a partir de agora. Bora falar sobre o Santos e atualizar sobre essa novela envolvendo a busca por um substituto para Cuca. Parece que essa novela vive seus últimos capítulos e o protagonista deve ser Ariel Holan, técnico argentino, 60 anos de idade, que acaba de ser campeão com a Universidade Católica no Chile. Ele até tem contrato com a universidade, mas já deixou bem claro que não deve continuar e está disposto a pagar o valor da multa rescisória. Resta para que o Holan seja anunciado de forma oficial a aprovação do seu nome e, mais do que o nome, da questão financeira no comitê de gestão. Negociação que vinha sendo desenvolvida pelo presidente Andrés Rueda e pelo José Renato Quaresma, que é o homem forte do departamento de futebol. Eles tiveram que exceder um pouquinho em relação ao que estava combinado sobre valores. O Holan também baixou bem sua pedida em relação ao que pedia de forma inicial. Houve um acordo entre as partes, agora com o aval do comitê de gestão. O Santos vai oficializar a contratação de um ótimo treinador. Antes de ser campeão no Chile, ele já havia vencido com o Independiente da Argentina, por exemplo, a Sul-Americana, fez bons trabalhos por onde passou. Acho que passa a ser uma excelente alternativa para o Peixe na reposição ao Cuca. Não é tão caro quanto outros técnicos estrangeiros cogitados ou cobiçados pelo Santos. O Crespo, por exemplo, que fechou com o São Paulo, vai custar R$1 milhão por mês, ele e sua comissão técnica. O Holan chega por um custo bem menor e vou te dizer mais, com melhores serviços prestados do que o Crespo, que fez de fato uma boa passagem pelo Defensa e Justiça, mas até então não havia sido, por exemplo, campeão. Só para completar, quero contar que o Holan já procurou nos últimos dias pessoas conhecidas dele para perguntar a respeito da cidade de Santos, da estrutura do Peixe, de como é o futebol brasileiro. Esse namoro bem antigo do Ariel Holan com clubes brasileiros, enfim, parece estar próximo de virar casamento com o Peixe. Bora falar agora sobre a saída de Jorge Sampaoli. Quem acompanha o canal do Nicola sabe que há vários dias eu venho contando que o técnico argentino deixaria o Galo. A grande novidade desse vídeo é bastidores da saída dele e detalhes financeiros a respeito dessa rescisão. O Sampaoli vai ter de desembolsar R$4 milhões e 300 mil, que equivalem a $800 mil. Esse é o valor da multa rescisória a partir de 1º de janeiro. A multa era maior no ano passado, com a mudança do ano ela passou a ter um outro valor. Esses $800 mil equivalem a 2 meses de salário.
Se o Galo demitisse o Sampaoli, teria de pagar os 800 mil dólares, como é o Sampaoli que está se acertando com o Olympique de Marselha, vai caber ao treinador desembolsar esse dinheiro em relação ao Galo. Ele vai pagar isso com bichos atrasados que o Atlético Mineiro ainda não pagou para ele. O Atlético tem enfrentado enormes dificuldades financeiras em relação a pagamentos de salários, especialmente direitos de imagem e prêmios, bichos por vitórias. E aí o Sampaoli vai usar esses 4 milhões e 300 mil reais acumulados ao longo da temporada passada para conseguir abater essa dívida que tem com o Atlético Mineiro para poder se acertar com o Olympique de Marselha. Queria dar uma informação exclusiva e importante. Além de ser a figura mais bem paga do futebol brasileiro, o Sampaoli embolsa, em média, 2 milhões e 100 mil reais por mês como técnico do Atlético, e essa grana é só para ele. Os outros membros da comissão técnica custam mais 850 mil reais por mês. Não bastasse toda essa grana, o contrato entre Atlético e Sampaoli também prevê bônus, prêmios gigantes em caso de títulos. Todo e qualquer título vencido pelo Galo, sob o comando de Sampaoli, representaria ao argentino um prêmio de 15% em cima daquilo que o Atlético faturasse. Então vamos usar o exemplo hipotético do Atlético campeão brasileiro nessa temporada. O prêmio para o campeão é de 33 milhões de reais, Sampaoli morderia 15% desse valor apenas para ele. Ou seja, 5 milhões, quase 5 milhões de reais para o treinador argentino. Os membros da comissão técnica dele também ficariam com uma fatia. O mesmo raciocínio valeria, por exemplo, para a Copa do Brasil, que paga somente para o campeão, pelo vencedor na final, 54 milhões de reais. Isso quer dizer que o Sampaoli teria direito a 8 milhões e 100, enfim. Só para vocês entenderem como esse contrato era extremamente favorável ao treinador e prejudicial ao Atlético Mineiro. O Sampaoli está indo embora depois de um investimento de mais de 200 milhões de reais em reforços e o argentino sai sem garantir qualquer título importante de Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil para o Atlético. Bora falar agora sobre o volante Raul, 24 anos de idade, o segundo jogador mais importante do atual elenco do Red Bull Bragantino, só atrás do Claudinho, que é, entre outras coisas, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E a informação que eu queria dividir com vocês é que o Raul foi procurado nos últimos dias por São Paulo e Grêmio. Inclusive, a consulta não se baseou apenas no atleta. O Red Bull Bragantino também foi procurado por tricolores do Sul e de São Paulo para discutir a possibilidade de uma transferência em definitivo. Mas tanto o Grêmio quanto o São Paulo já ouviram do Thiago Escuro, que é o CEO, que é o representante, é o comandante do projeto do Red Bull em território sul-americano, que não há a menor possibilidade de o time se desfazer de um jogador tão importante. Vou dizer mais. O Raul, que foi contratado por apenas 500 mil reais junto ao Vasco, ele tinha poucos meses para o fim do contrato, virou protagonista nesse time do Red Bull Bragantino e até por isso já garantiu um aumento salarial. Ele chegou ganhando cerca de 100 mil reais por mês e já teve esse valor reajustado, além do contrato prorrogado. O vínculo anterior vencia em 2023 e foi estendido até 2024. Então, apesar da vontade de Grêmio e São Paulo, do interesse em um jogador extremamente moderno que marca bem, sai para o jogo, o Red Bull Bragantino já descartou qualquer possibilidade de negociação. O Raul só sairá, quando sairá, para algum clube do exterior, situação bem parecida ao do Claudinho, que teve seu nome especulado no São Paulo. Cheguei a contar para você no vídeo na manhã dessa quinta-feira sobre a possibilidade inexistente de o Claudinho trocar o Red Bull Bragantino pelo São Paulo. A ideia do Red Bull Bragantino é negociar seu principal astro com a RB Leipzig em negócio avaliado em mais ou menos 15 milhões de euros. Só para completar sobre o São Paulo, o Hernan Crespo foi apresentado nessa quinta-feira, início da tarde dessa quinta-feira, como o novo técnico do São Paulo, falando em espanhol. Ele ainda tem dificuldade em entender em português, a tendência é que faça aulas. Antes havia passado pelo Morumbi, pelo CT de Cotia, pelo CT da Barra Funda, para conhecer a estrutura do clube. E para mim o trecho mais importante dessa primeira entrevista do Crespo como treinador são paulino foi quando ele falou que haverá poucos reforços. São Paulo não deve trazer um caminhão de reforços, poucos e pontuais, para tentar elevar o nível do time. Bora falar agora sobre Vina. A grande notícia da quinta-feira é que ele renovou seu contrato com o Ceará até 2024. E olha que não faltavam clubes interessados. Conversei com uma pessoa próxima ao Vina e ele me contou que 7 times grandes procuraram os representantes do Vina recentemente para fazer consulta. Foram eles: Santos, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Internacional. Dá uma olhada no nível da disputa pelo jogador de 29 anos de idade, que passa a ter, com esse novo contrato, o maior salário do futebol nordestino. Esse status pertencia ao Gilberto, atacante do Bahia, que entre salários, direitos de imagem e luvas, faturava cerca de 500 mil reais por mês. Vina ultrapassou o Gilberto
e vai ter um contrato no Ceará que ele não teria em nenhum time do Sul ou do Sudeste. Alguns desses times que eu citei agora há pouco chegaram a conversar sobre cifras, sobre valores, e os representantes do Vina têm certeza que nenhum seria capaz de oferecer um pacote superior a esses R$500 mil por mês que o Vina vai ter direito. Contrato até dezembro de 2024, multa rescisória foi reajustada para a alegria do torcedor do Ceará, a multa era barata, baixa, de €1.100.000. A nova multa gira na casa dos 4 milhões de euros, o que dá um enorme conforto para os dirigentes do Ceará em relação à manutenção do jogador, que foi extremamente importante. Na atual temporada, 23 gols marcados, 19 assistências, além de ser o grande responsável por manter o Ceará na primeira divisão do futebol brasileiro. Por falar no Ceará, o vovô tem demonstrado excelente planejamento para a temporada de 2021 que está perto de começar. Além da confirmação da renovação do Vina, o Ceará ainda anunciou 5 reforços. São eles o atacante Jael, ex-Grêmio, o meia Marlon, o volante William Oliveira, o zagueiro Jordan e o goleiro João Ricardo, ex-Chapecoense, ex-América, excelente goleiro. Também nessa quinta-feira, o Ceará informou que 3 atletas não continuam ou já estão liberados. Lateral direito Samuel Xavier, que vai jogar no Fluminense, o goleiro Diogo Silva, além do zagueiro Eduardo Brock, que já tem acordo com o Cruzeiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e vire membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens, como receber informações em primeira mão via WhatsApp, participar de lives exclusivas, receber vídeos de forma antecipada, tem bolão do Nicola, enfim, várias coisas legais. Para participar é só pegar na descrição desse vídeo o link, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a curtir todas as vantagens, beleza? A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!